Alô, alô, comunidade, tudo bem? Esse é mais um episódio do ACX Cast. Estamos com uma convidada super especial que eu já vou apresentar para vocês, mas antes gostaria de dar alguns recadinhos aqui. Você já conhece nossos livros, a gente está indo para o terceiro lançamento do nosso livro de Experiência do Paciente, que será lançado em março de 2023. Já lançamos Experiência do Colaborador e Experiência do Consumidor. São livros colaborativos que a gente reúne vários profissionais de indústrias diferentes para contar um pouquinho dos seus cases, suas experiências, suas metodologias. Então, escaneie o QR Code aqui no cantinho da tela para você ter acesso aos livros, comprar os livros e aproveitar. É muito legal. Outro recadinho, dia 5 de abril teremos nossa edição do World Summit, a terceira edição. Depois de um ano sem evento, a gente volta em 2023 para compartilhar aí muito conteúdo, muito conhecimento, muito conteúdo sobre experiência do cliente, do colaborador, experiência de marca, de produto. Vai ser um dia de muita troca. Então, adquira seu ingresso, já estamos na pré-venda e espero vocês lá. Vai ser presencial no Cine Marquise, na Avenida Paulista, lá no Conjunto Nacional. Não esqueça de apertar o sininho aí, seguir o nosso canal no YouTube, que a gente vai ter muito conteúdo aqui para frente, muitos convidados, então não perca os episódios. Dani, prazer ter você aqui conosco. É sempre uma honra ter você compartilhando esse seu conhecimento. Seja bem-vinda. Uau, que demais estar aqui. Fiquei super feliz pelo convite. Olá, pessoal. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo. Brunão, obrigado por mais essa oportunidade. Eu acho que a gente tem um papo legal aqui para desenvolver. E vamos contar um pouquinho das nossas experiências de CX lá no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Vamos lá. Para vocês que não conhecem a Dani, ela é bacharel em Comunicação Social, Relações Públicas pela PUC de Campinas, especialista em Estratégia de Experiência do Cliente pela Columbia Business School, atua na aviação civil há 10 anos e atualmente é Head de Gestão de Qualidade e Experiência do Cliente no Aeroporto de Viracopos. Concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Viracopos em São Paulo, é o terceiro mais movimentado do país. Ela é membro do Comitê Técnico de Desempenho Operacional da Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, que auxilia o governo federal a avaliar o desempenho dos aeroportos brasileiros e desenvolve política de atendimento e satisfação dos passageiros. Em 2022, foi eleita CX Emerging Leader pela Organização Global Customer Experience Professional Association, CXPA. Uau, que peso, hein? Foi demais, hein? Parabéns pelo prêmio. Foi muito legal. Mas vamos lá, falar da sua carreira, né? Você está no aeroporto já há 10 anos, né? Passou por diversas áreas, acho que construiu muita coisa lá dentro. Conta um pouquinho dessa jornada no aeroporto, como está sendo essa experiência até hoje? Está sendo uma grande escola, né? Uma década já trabalhando no aeroporto. Mas antes, se você me permitiu, eu vou fazer rápido uma trajetória, como eu cheguei até o aeroporto, tá? Por favor. A minha primeira experiência foi no setor público, na cidade onde eu morava, em atendimento à população, né? Então, ali eu já tive minha primeira experiência de ter o contato face-to-face com o grande público. Logo em seguida, eu migrei para uma indústria de gás, né? Uma distribuidora de gás, e fui trabalhar na área de pós-venda, que também foi uma outra, quase um MBA, né? De como você lidar depois que a gente entrega um produto, entrega um serviço, e ali um grande aprendizado de como a gente precisa, de maneira bem intensa e contínua, estar integrando todas as áreas da companhia. Aí resolvi mudar novamente, fui para o mundo da educação, aí tive minha primeira experiência no B2B, trabalhando no grupo Multiholding, que era do seu Carlos Wizard Martins, né? Então ele tinha ali um conglomerado de marcas, tanto de escolas de idioma, quanto de cursos profissionalizantes. E ali eu tinha toda a minha parte de relacionamento com os franqueados. Também foi aí uma outra etapa de grandes aprendizados e crescimento profissional. Até que eu encontrei o mundo da aviação. E o mundo da aviação é extremamente fascinante. Eu acho que é por isso que eu estou lá durante todos esses anos, né? Completo 10 anos, completei agora em junho de 2022. Lá eu comecei logo no comecinho, né? Não sei se todo mundo sabe a história ali da concessão dos aeroportos, mas há 10 anos o governo federal resolveu conceder à iniciativa privada os aeroportos brasileiros. E Viracopos fez parte do primeiro ciclo, junto com o aeroporto de Brasília e o aeroporto de Guarulhos. E eu entrei exatamente nesse momento, né? Então isso eu considero bem crucial
para essa minha trajetória, porque estava tudo começando. Eu comecei ali como analista de marketing, né? As áreas ainda não eram nem estruturadas, e a gente fazia um pouquinho de tudo. Na época a gente falava, pô, mas eu vou fazer isso? E hoje eu entendo o quão rico foi eu ter feito várias coisas dentro da empresa, né? Que eu fiz parte aí de pequenas decisões que hoje nos dão uma bagagem para estar atuando na área que a gente está. E contando um pouquinho dessa chegada, existe um contrato de concessão, né? Sim. E quando eu cheguei lá num mundo diferente, numa indústria que eu não tinha nem noção de como funcionava, meu primeiro passo, Bruno, foi entender a empresa, entender o meu contexto. E eu conto isso para os meus amigos, dizendo que eu peguei o contrato de concessão. Eram, assim, tantas folhas. E num vocabulário difícil para mim na época, porque era muito técnico. Mas ali eu mergulhei e falei, eu preciso achar o meu lugar aqui. E dentro de tudo que eu li, eu achei um capítulo específico de qualidade de serviço. Falei, é aqui que eu vou desenvolver a minha carreira. E aí as coisas foram acontecendo, a gente foi montando toda uma estrutura para realmente elevar os níveis de qualidade de serviço do aeroporto num patamar diferente, né? Era um novo momento para o Brasil nesse ambiente de aeroportos, e a gente começou a construir isso com um time pequeno e que foi aí se engajando e tornando um grande time. Nossa, que trajetória, hein? E só segmentos fácil, né? A aviação é muito regulamentada, né? E a aviação, a gente tem vários players atuando lá dentro, né? Então, além de você olhar para a tua empresa e aquilo que é responsabilidade direta sua, você precisa realmente abrir um leque e ter relações muito próximas com as outras entidades e outras empresas que fazem parte do processo como um todo, né? Então, é desafiador, mas é rico e é muito prazeroso. Legal, esse é um ponto que a gente vai falar mais pra frente ainda, mas antes, eu sei que existe uma história engraçada do que te levou pro aeroporto, né, pra trabalhar no aeroporto. Conta um pouquinho dessa história pra gente. É uma história muito pessoal, assim, mas ela realmente faz muito sentido para mim, porque antes de estar no Brasil novamente, eu fui para a Austrália, né? Eu decidi passar um tempo na Austrália para estudar e trabalhar e realmente conhecer uma nova cultura. E já numa mentalidade de ficar por lá mesmo e construir a minha vida e minha carreira fora do país. Só que no meio do caminho, a minha mãe teve um problema pessoal e de saúde, na verdade, né? E aí eu tive que voltar para o Brasil até para apoiar e me sentir confortável para saber se a situação estava ok. Mas sempre naquela mentalidade, eu vou, vejo se está todo mundo bem e Depois volto. eu volto. Esse volto é um engraçado porque ele não aconteceu até agora, né? Porque quando ela soube que eu voltaria para o Brasil para visitá-la, ela, de forma silenciosa, entregou o meu currículo em vários pontos. E certo dia, eu com ela do meu lado, toco o meu telefone e era uma agência de empregos. Falando, olha, nós recebemos o teu currículo, nós gostaríamos de conversar, que nós temos uma vaga para trabalhar no Aeroporto Internacional de Viracopos. Eu parei. Aquele choque que você não sabe se fica feliz, se fica triste, você não sabe o que está acontecendo. Aí eu falei, olha, mas eu não me lembro de ter encaminhado o meu currículo para vocês, mas claro, a gente pode conversar. E olho para minha mãe, ela do ladinho assim, fui eu. Minha mãe tinha feito esse approach para tentar inicialmente, ela me disse, eu tentei inicialmente te manter no Brasil. E eu acho que está dando certo, né? E ali eu comecei. Quando eu comecei, inclusive, eu tinha aquela mentalidade, poxa, já que eu estou aqui, vou trabalhar, vou ganhar essa experiência, resolvendo toda a parte familiar, eu volto. Mas aí a gente diz que a aviação, quando entra na veia, Esquece, é difícil de né? sair, exatamente. Ainda pensa em ir embora? Eu acho que a gente tem sempre estar aberto, né, para as oportunidades. Como eu disse, o mundo da aviação, até para quem trabalha ou até mesmo para quem passa por lá, é um mundo muito cativante, né? Sim. Então, não sei, né? Por Dizem enquanto que tá mãe tudo sabe bem de lá. tudo, né? Então, acho que ela... E quando mãe abençoa, então Exatamente. tudo dá certo. Com 10 anos já, né? Que bom que sua mãe tomou essa iniciativa, né? Que hoje você está aqui com a gente, transformando esse mercado de E eu digo a ela certios. também, olha, mãe, graças a Deus que a Foi senhora teve essa certeira, né? iniciativa. Que legal, que legal. Mas conta pra gente um pouquinho que, assim, foram 10 anos de Viracopos, né? Acho que você passou por diversas áreas, você falou que foi no marketing, deve ter passado por outras áreas também. E CX a gente sabe que é uma responsabilidade de todo mundo, né? Acho que tem todas as áreas que precisam estar envolvidas para que, de fato, o programa se perpetua, tenha uma longa vida, né? Qual foi a importância de toda essa história que você passou para atuar hoje onde você está e o quanto que isso te deu de bagagem, que te deu mais
uma visão maior para trabalhar em qualidade, para trabalhar em atendimento, para trabalhar com CX de fato? Bruno, acho que a gente vai construindo as coisas, né? E a gente não constrói nada sozinho, né? Eu acho que esse é a grande lição para a vida da gente, né? A gente nunca pode caminhar sozinho. Quando eu entrei como analista de marketing e identifiquei esse capítulo do contrato de concessão, lá de cara eu falei, olha, eu preciso dar o primeiro start, mas eu preciso ter comigo um grande time fazendo isso. E não necessariamente um grande time que estivesse na minha área, Sim. né? E dentro das diretrizes que tinha naquele capítulo, nós tínhamos que contratar uma empresa de pesquisa, nós teríamos que aplicar a pesquisa de satisfação junto aos nossos passageiros, e depois tem todo um procedimento que a gente pode desenvolver depois. Naquele momento, eu falei, poxa, eu preciso ir a campo. Eu preciso entender como é a sistemática do terminal de passageiros, eu preciso entender a jornada do passageiro. E quando eu fiz isso, eu não fiz sozinha, porque quando eu chego lá, eu tenho um time fantástico e enorme da minha área de operações, área de segurança, segurança operacional, área de manutenção, TI. Apesar de eu não ter feito parte direto dessas áreas, eu consegui, num movimento, trazer todos eles conosco. Porque, olha, se o passageiro precisa disso, eu só vou ser o ponto focal para dizer, olha, TI, eu estou precisando dessa melhoria. Olha, manutenção, a gente está com essa situação. E isso, gradativamente, de uma forma muito orgânica, foi entrando na rotina das pessoas. Depois disso, as coisas foram evoluindo, aí depois eu consegui já evoluir para uma parte específica de pesquisa, de dados. E hoje, depois de 10 anos, a área de qualidade e CX, ela é hoje uma área estratégica e ligada à presidência da companhia. Então, em 10 anos, a gente conseguiu uma pedrinha de cada vez, envolvendo as áreas, reconhecendo, né, a responsabilidade e as entregas dessas áreas, fazer esse movimento permear hoje em todos os níveis da companhia. E você teve muita resistência nesse começo? Certamente, certamente. Eu me lembro que quando a gente recebia voos internacionais, eu aparecia lá 4 da madrugada, né? O voo estaria para chegar por volta de 5h30, 5h40, eu aparecia lá 4 da manhã. A minha mãe ainda falava assim, mas você vai entrar às 4? Eu falei, mãe, eu preciso entrar às 4. E quando o pessoal ainda não me conhecia, não sabia qual era a minha função, eu chegava parecendo uma passageira. Quase um cliente oculto, né? Quase um cliente oculto, exatamente. E ali a gente foi identificando realmente melhorias que precisariam acontecer em vários pontos. E nos primeiros inputs, obviamente que por mais delicado que a gente trate o assunto, né, a gente entra na área de alguém e a gente acaba dando visibilidade para alguns pontos que, num primeiro momento, não são tão agradáveis. Sim. Mas qual foi a ferramenta que a gente usou para isso? O pertencimento. Ele precisa entender que aquela atividade dele é de extrema importância. Vai ter impacto direto ou indireto no meu cliente. Sim. Quando a gente conseguiu virar a chavinha e dizer, olha, a gente não está aqui criticando, a gente está aqui para crescer junto e melhorar junto. Aí as coisas foram mudando. Mas no começo, por exemplo, eu entrava no banheiro e via algo que não estava no nível de qualidade que nós nos comprometemos a entregar, uau! Né? E eu tirava foto, eu montava todo um relatório, eu levava isso para o meu superior. Então, assim, esse movimento, inicialmente, foi doloroso, mas hoje ele se tornou prazeroso. Legal. E nesse movimento, você já tinha a presidência envolvida? Ou você também estava conquistando as áreas e, ao mesmo tempo, conquistando a presidência para mostrar a importância disso tudo? Ainda não estava na presidência, eu respondia direto para o gerente de marketing, então a gente fazia essa comunicação. Mas uma outra ferramenta que a gente adotou foi eu criava apresentações. Tá. Então, eu criava movimentos internos que eu ia mostrando o porquê daquilo e o que nós estávamos encontrando e qual era o retorno do passageiro. Então, esses 3 pilares foi criando essa conscientização e dizendo, olha, a gente precisa melhorar. Sim. E a recorrência disso, né? Então, aconteceu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, chegou uma hora, pessoal, precisa mudar. E depois a gente começou a abraçar o nosso prestador de serviço, né? Porque eles precisam também entender o porquê que a atividade dele é essencial para a gente entregar o que a gente se comprometeu. Não, bacana. Eu perguntei da presidência, porque geralmente a gente tem sempre uma máxima aqui, né? A gente sempre escuta falar que o CX só vai acontecer quando for um top-down, né? Só que você tem que ter um protagonismo também bottom-up, que foi o seu caso, né? Você identificou a oportunidade, você tinha isso na sua veia, ficar, preciso melhorar isso, e começou a se movimentar, né? Então, você começou esse processo bem antes de envolver a alta gestão e, pelo jeito, teve resultados, né? Você conseguiu abrir espaço, você conseguiu mostrar resultados, você conseguiu provar que
não era só um apontar dedo para as outras áreas, e sim uma oportunidade de melhorias, né? Você acha que esse movimento, ele também é uma responsabilidade de quem está no dia a dia ali, de começar a puxar isso e não esperar a liderança fazer o top-down? Particularmente, eu acho que sim, Bruno, porque a gente tem que ser protagonista da nossa carreira, né? E assim, independente da indústria que você tá, independente do tamanho da empresa que você tá, você tem que ser o primeiro a acreditar que aquilo funciona, né? Sim. Você só vai contagiar as pessoas, você só vai agregar pessoas se tiver brilho nos olhos, né? Então, você começa por você. Você vai ter barreiras? Sim, muitas. E não serão poucas. Mas persistência e conhecimento, essas barreiras vão sendo eliminadas. A participação da alta direção, dos grandes executivos, é crucial. Mas até você chegar até eles, você começa a dar resultados parciais. Sim. Lá em Viracopos não foi diferente. A gente não chegou fazendo uma virada de chave, a gente não chegou fazendo assim grandes projetos, não foi nada dessa forma. Foi trabalho de formiguinha, né? Até chegar o primeiro reconhecimento, foi trabalho. A turma de lá sabe, operações, segurança, toda a parte administrativa, sabe que não foi fácil, né? Quando veio o primeiro reconhecimento, e aí o passageiro dizendo, olha, tá muito legal o que vocês estão fazendo, a minha autodireção já estava praticamente envolvida. Sim. E aquilo foi a cereja do bolo, né? Então, assim, comece por você, contagie quem está ao seu lado, e isso vai ser orgânico. Vai ter algumas áreas serão mais resistentes, outras menos resistentes, mas quando você chegar e convencer os seus executivos de que esse é o caminho, aí flui bem. E o fato de você ter passado por várias áreas, você acha que você entendendo os desafios da área, a linguagem daquela área, te ajudou a quebrar essas barreiras? Certamente. Você usou agora um ponto crucial que foi para a gente também. A linguagem e a comunicação. Comunicação é um desafio em todas as empresas, né? Eu acho que não só para a CX, mas a comunicação é sempre desafiadora. Mas você, como profissional de CX, você também precisa entender o contexto que você está e como que você vai se comunicar com cada nível da companhia, né? Então, por exemplo, o discurso que a gente tem para o time de frente, para o meu time que está ali no calor da operação, resolvendo o problema ali imediato. E, gente, a aviação tem que resolver ali, agora, né? Senão ele vai perder o voo, o transtorno vai ficando cada vez maior. É uma comunicação. Quando eu trago uma análise de resultados, de todas as métricas que a gente tem implantado para o meu nível gerencial, é uma outra comunicação. E eu até brinco lá internamente, todos os meus diretores são engenheiros. Tá. Não dá para eu chegar para o meu diretor, e eu hoje respondo para o diretor-presidente, e ficar falando de forma muito abstrata. Eu não posso. Eu preciso levar dados, eu preciso apresentar resultados. Então, já é um outro nível de comunicação que eu preciso ser muito assertiva com o meu C-Level, né? Sim. E outro, meu tempo com o meu C-Level é um tempo muito mais restrito do que um tempo que eu tenho com o meu time operacional, com o meu time que está atuando ali no dia a dia. Então, isso você precisa aprender a fazer e balancear. Quando você acertar a linha de comunicação, é bingo A chance é maior de quebrar a de barreira, ter né? sucesso, certamente. Legal. Um outro ponto que você trouxe foi o ir a campo, né? Eu acho que a gente não valoriza tanto esse ir a campo, né? E acho que ele é muito rico porque você consegue ver ali na prática, no dia a dia, o que está acontecendo, o que são as dores do cliente. E muita gente fica refém do feedback da pesquisa, né? Então a gente tá lá, como que eu aumento meu engajamento, como que eu trago mais respondente, né? Como que eu trago mais informação, e às vezes sua informação tá lá no campo, né? Você foi muito a campo. Você acha que isso é fundamental? Qual é a sua visão do ir a campo? É essencial. Todas as nossas pesquisas são gravadas, né? Então a gente consegue até ouvir, entender, mas eu preciso ir a campo por alguns motivos. Primeiro, quando você olha a jornada do passageiro, ela não necessariamente vai iniciar quando ele chega no aeroporto, né? Então você decidiu viajar, ali começa o seu ponto decisório. Vou viajar de avião. Você não vai procurar qual aeroporto você vai viajar, né? Eu acho que é muito pouco provável a gente ter alguém aqui. Não, eu só viajo se for pelo aeroporto de Viracopos. Seria lindo, tá? Mas não é essa a nossa realidade, né? Sim. Eu tenho, então, outras etapas que já vão criando uma expectativa no meu passageiro de como vai ser essa jornada. Então, ele vai atrás da empresa aérea, né? E dali da empresa aérea, ele comprou o bilhete, ele definiu se vai ter conexão ou não, até que ele vai passar pelo aeroporto de Viracopos. E ali a gente definiu o seguinte, eu não vou ser a parte da jornada ampla do meu passageiro, é um pedaço da jornada dele, onde as coisas vão dar errado, Sim. né? E como que eu vou descobrir isso?
me passando por passageiro, né? Então, a gente vai a campo, e no primeiro momento eu fui, tentando não ser identificada, mas hoje isso já não é mais possível, né? Então, hoje eu já coloco o colete Posso Ajudar, aonde eu realmente interajo com ele. Eu acompanho algumas pesquisas, porque ali, quando termina a pesquisa, eu tenho a chance também de continuar um bate-papo com o passageiro e coletar ali informações que são preciosas para a gente. E consigo ver melhorias no meu processo. Só no meu processo? Não. Então, se a gente tem dificuldade de tratar o assunto dentro da minha companhia, você imagine quando eu tenho que chegar, por exemplo, para o meu colega da Polícia Federal e falar, olha, a fila aqui para a checagem do passaporte, ela está lenta, né? Ela está um pouco demorada. Isso é muito delicado, né? Então, eu também tenho que ampliar minhas fronteiras de administradora do aeroporto e envolver todo mundo. O meu passageiro consome na minha praça de alimentação. Então, eu tenho que chegar lá para o meu colega do restaurante e falar, olha, a gente está tendo tal reclamação da comida assim, do preço. Eu preciso, né? Sim. Ir a campo, eu consigo vivenciar isso. Ir a campo, eu consigo ter uma coleta de informações diretas, mas também muito subliminares. Por que eu falo subliminares? Porque às vezes você está caminhando, tem um grupo de passageiros ali numa situação de contratempo ali na jornada dele, eu ouvi, eu vejo reação, eu vejo movimento, eu consigo enxergar se meu time atua como ele está treinado, com o protagonismo que ele precisa ter para resolver tudo isso. É um conjunto de informações, de observações, que quando a gente traz para dentro de casa, a gente consegue estruturar e dar os inputs para fazer a melhoria. Não, eu sou muito, muito a favor do ir a campo. Acho que o observar é uma grande forma de pesquisar, né? Porque você, que nem você falou, você vê o sentimento, você vê a expressão, você vê a sensação do passageiro naquele momento, o nível de estresse ou de felicidade. Enfim, você consegue ter vários insights ali. Posso dar um exemplo? Claro, por favor. Você que está vendo esse videocast, por alguma razão você já viu alguém, espero que não tenha sido você, sentado no chão do aeroporto, carregando o celular? Gente, isso é uma realidade nos aeroportos, não só brasileiros, como do mundo todo. E foi observando isso, nessas idas em campos, que a gente falava assim, é inadmissível. E a primeira ação do aeroporto era o quê? Vamos colocar tomadas, né? Então, por onde você anda em Viracopos, você vai achar uma tomada. Colocar tomada foi uma solução parcial, porque às vezes eu tenho uma tomada, mas eu não tenho ali um local para ele sentar, no conforto e na segurança de carregar o celular dele. Arrumei um outro problema. E aí, como eu bem disse que a indústria é muito regulatória, eu tenho até legislações específicas de layout, né? Eu não posso ir lá colocando um monte de coisa, a gente tem essas regrinhas também. Então, eu tenho limitação também de onde colocar os assentos e tudo mais. Pessoal, a gente tem que resolver esse problema. E observando nisso, um dia veio o insight no sentido de por que a gente não disponibiliza para o passageiro de Viracopos power bank? É básico, não é? Nos dias de hoje, é muito básico. Quase todo mundo tem um power bank, né? Para viagens, para grandes eventos e tudo mais. E veio esse insight. Foi na observação. É inadmissível a gente continuar vendo o meu passageiro sentado no chão, conectado na tomada, era um olho no celular, o olho na bagagem. O olho no celular, o olho na bagagem. Isso não é conforto. Sim. Isso não é tranquilidade. É estresse, né? É estresse. E num ambiente que já é estressante por si só, né? O aeroporto, ele tem essa característica de medo de perder voo, né? Onde que eu vou, onde é o meu portão. Então, ele já tem uma naturalidade com o nível de estresse. Por que eu vou agravar isso? Sim. Foi numa visita em campo que veio a ideia, gente, vamos liberar o Powerbank. Então, hoje em Viracopos, é uma parceria que a gente tem, até com a empresa Breeze, uma startup que topou entrar com a gente e tocou esse projeto lá. E hoje você tem máquinas distribuídas em várias partes do aeroporto, em que o passageiro tem, de forma gratuita, isso é uma cortesia do aeroporto, em parceria com a Breeze, 2 horas de uso dessas baterias. Você usa durante a sua jornada no aeroporto. E vocês conseguiram perceber uma percepção diferente do cliente após essa iniciativa? Até pelos dados que a gente recebe, né, do uso dessas baterias, você vê um crescimento orgânico fenomenal. E automaticamente, na minha pesquisa e no meu canal de ouvidoria, o nível de reclamação é baixíssimo, baixíssimo. Né? Um ou outro a gente recebe, obviamente, mas assim, comparado do que nós tínhamos, é sucesso, é muito sucesso. Simples, prático e eficiente. E olha que interessante, você resolve um problema do passageiro, esse estresse, essa ansiedade, aquele olho no olho ali, bagagem no celular. E além disso,
você implementa uma iniciativa nova que vai gerar mais dados ainda para vocês para medir outras coisas, né? Quantidade de pessoas que estão pegando Power Bank. Mostra que funcionou ou não funcionou a iniciativa. Quem está usando esse Power Bank, né? Qual que é o perfil desse consumidor? Qual que é imagino que até a jornada que ele faça no aeroporto, vocês conseguem mais ou menos mapear, identificando onde ele pega e onde ele devolve, né? Exatamente. Outro ponto muito legal que você está colocando é dados, né? Se fala muito de dados, o profissional de CX precisa realmente ter dados, analisar dados, trabalhar com dados. Quando você olha para o universo de aeroporto, quem tem o dado do passageiro? A empresa aérea, né? Quando você compra o teu bilhete, você faz aquele seu cadastro, aquele dado é da empresa aérea. Você ali firma um contrato com a empresa aérea. E o aeroporto? Então, a gente teve que olhar para isso na nossa jornada e entender, eu não tenho os dados. Cada voo que sai, ou cada voo que chega, para a gente é uma aeronave com um grupo de pessoas lá dentro. Eu ainda não sei quantidade de homens, mulheres, eu não tenho, né? Não tenho informação nenhuma. Eu só sei que aquela aeronave está vindo de um lugar e vai para outro. A gente teve que criar várias frentes para a gente coletar dados. Você acabou de exemplificar um que a gente faz. Tem o Wi-Fi, né? Pelo Wi-Fi a gente também está conseguindo coletar dados e tentar ir desenhando ali os perfis dos nossos passageiros, para que a gente tenha, de forma muito estratégica, a oferta de serviços que vai realmente... Agregar valor, né? Porque a gente tem uma missão em Viracopos. E a missão de Viracopos é que a sua experiência de voar por Viracopos seja a melhor possível. Tá. Isso é missão. Isso está realmente permeado para todo mundo. E eu só vou evoluir e cumprir a minha missão se eu perceber essas oportunidades que o próprio passageiro está nos dizendo e, às vezes, até gritando, né? Para a gente resolver. Não, bacana. Você falou do Wi-Fi. Você tem um outro case também de Wi-Fi, né? Que também foi, vocês foram a campo, observando. Vocês tinham muita reclamação de Wi-Fi, né? E conta um pouquinho dessa história pra gente. Exatamente. A gente não entendia muito, porque o Wi-Fi em Viracopos também é gratuito, né? Ele pode usar por tempo que ele estiver lá, mas a gente sempre tinha muita reclamação. E num primeiro momento, a gente ia lá para o nosso time de TI, pô, pessoal, olha aqui, tá vindo reclamação, a gente precisa entender. Pô, Daniela, eles abriam lá um painel para mim, né? Eles têm, a sala deles é cheia de gráfico, painéis. Olha aqui, o sinal tá excelente. Olha, a gente não teve interrupção, a gente não tá com oscilação. E naquele vocabulário, chegaram... Isso é até um ponto legal de falar. Chegou uma hora que eu falei assim, pessoal, não fala de forma técnica comigo. Eu não sou da área de tecnologia. Eu preciso que você fale comigo da mesma forma que eu vou falar com o passageiro, tá? E aí muda a gente voltando um pouquinho para a questão de comunicação. E aí a gente foi percebendo que, 2 pontos. Outras áreas do aeroporto, por exemplo, restaurantes e outros players que tem lá dentro, também liberavam Wi-Fi. Tá. Então, às vezes, o passageiro entrava, não era o nosso Wi-Fi, né? Mas ele reclamava que era o nosso Wi-Fi. E o outro ponto, a gente teve ponto com o cadastro. Né? O nosso cadastro ele era muito, muito grande. Tá. Né? Claro que a gente tem informações ali por legislação que a gente tem que coletar, mas por que eu não vou olhar para o meu cadastro e vou ver qual o esforço que o meu passageiro está tendo, para conseguir usar o meu serviço? Né? Esse é um ponto de atenção que a gente precisa entender. E eu só vou entender isso fazendo. Né? E aí, numa ida em campo, a gente começou a explorar isso. Quanto tempo levava para preencher? Qual o sentido ter toda aquela coleta de dados, né? E por que eu estava dificultando tanto o acesso do meu passageiro no serviço que eu falo que é de boa qualidade e gratuito, né? E aí a gente fez uma redução, mantendo só pontos essenciais ali do uso da internet e funcionou bem. E aí hoje a gente também está com uma boa avaliação nesse quesito também. Bacana. Nossa, eu trouxe 3 pontinhos aqui que, para mim, acho que é fundamental para todo mundo que faz pesquisa. Tá? Primeiro, o tamanho do formulário. Não adianta querer perguntar a vida do cliente em uma única pesquisa. Vai chegar no meio do caminho, ele vai desistir de responder e não vai continuar. Então, você já vai perder ali o engajamento. Segundo, por que você está fazendo aquelas perguntas? Né? A gente começa, agora eu vou fazer o NPS, eu vou fazer o CSAT, eu vou perguntar isso, eu vou perguntar aquilo. Para quê? Né? Porque muitas vezes a gente tem uma enxurrada de dados na mão e se você não tem um objetivo, você fala, o que eu faço com isso aqui? É um monte de lixo, né? Agora, se você tem um objetivo, claro, eu estou perguntando isso porque eu quero resolver isso, eu quero ter essa informação para tentar mudar isso aqui, quando todo aquele dado chega, é muito mais fácil você vasculhar naquelas informações e falar, isso aqui é a informação que eu preciso e tomar ação, né? E o terceiro é o esforço, né? Acho que quanto mais a gente conseguir olhar para a jornada,
olhar para os pontos de contato que o cliente tem com a gente conseguir identificar oportunidades para diminuir esforço, mais satisfeito o cliente vai estar, mais feliz ele vai estar com a gente, né? Vai ser uma jornada muito mais fluida. Eu faço uma analogia com relação a essa questão. E isso a gente até comenta lá dentro. Quando você gosta de uma pessoa e você deseja namorar essa pessoa, você chega para essa pessoa e fala assim, olha, eu gostei de você, quero namorar com você, talvez daqui 3 meses eu tô noivando com você, eu quero muito casar com você, a gente vai casar, a gente vai ter 3 filhos, talvez a gente case, então... Você não faz isso. Sim. No mínimo você vai... A gente precisa ter paciência, né? Até porque hoje o consumidor, as pessoas, elas estão sendo extremamente atropeladas, né? É muita coisa acontecendo, né? Eu sei que a gente tem que ter uma certa pressa, não estou dizendo, né? Mas vamos fazer por etapa? Vamos tratar isso como um relacionamento que eu quero ter duradouro? Então, eu tenho a primeira etapa, eu preciso conquistar, eu preciso me aproximar de você. Então, ali eu vou coletar aquilo que eu preciso para dar algumas informações para que talvez você aceite sair comigo, né? Vamos fazer essa analogia. Pô, sair com você uma vez, 2 vezes, poxa, eu vou coletar um pouquinho mais porque agora eu vou pedir você em namoro. Sim. E assim por diante, até que você cria uma relação de confiança, uma relação duradoura e que é ganha-ganha. Então, eu preciso construir isso. Isso leva tempo? Leva. As companhias precisam entender que o dado que eu tenho não são números. Eu estou falando de pessoas, eu estou falando de histórias, né? Eu não vou invadir a vida de uma pessoa só porque ela passou por Viracopos uma vez. Sim. Eu quero que ela volte para Viracopos N vezes. Eu quero que ela viaje muito e por Viracopos. Então, eu quero criar essa relação. Isso gera organização dos dados, estratégia na coleta dos dados e uma relação duradoura. Então, esse é o caminho que a gente tenta seguir. E aí a gente vai ficar velhinhos, né? Juntos até os últimos dias. E conhecer, né? Que esse processo de conquista, né, nesse namoro, você nada mais está fazendo é conhecendo a pessoa e personalizando essa relação, né? Exatamente. Então, no CX é a mesma coisa. A gente precisa conhecer, a gente precisa trazer informação para saber quem é a Dani, quem é o Bruno, quem é o Cris, né? O que ele gosta, qual que é o perfil de comportamento dele. E a gente começa a trazer informações para cativar, para trazer para próximo, para mostrar para essa pessoa, para esse passageiro, que a gente entende quem ela é, escuta e consegue entregar, né? E para a gente criar um nível de relacionamento maduro, Sim. Que é o mundo ideal, mas eu acho que ele é muito possível se você construir de forma estratégica, de que o próprio passageiro vai te antecipar e vai dizer. Eu tenho um caso que a gente teve em Viracopos muito legal. Teve um casal que foi viajar de lua de mel por Viracopos. E eles tiveram uma experiência muito bacana. Aí, casaram, lua de mel, filho. O filho tinha autismo. E era a primeira vez que eles iam viajar com o filho autista. Pela experiência que tiveram na época da lua de mel, eles ligaram para Viracopos. Ligaram para o nosso balcão de informações e disseram, olha, pessoal, eu tive uma experiência muito bacana com vocês. É a primeira vez que eu estou indo com meu filho, só que meu filho tem um grau de autismo. Eu gostaria de entender como que a gente pode fazer essa experiência do meu filho ser igual ou melhor do que eu tive quando passei por Viracopos. Quando aquilo chegou em mim, Bruno, eu me arrepiei todinha. Imagina. Porque eu falei, é isso que a gente precisa construir. Sim. E imediatamente a gente ligou para essa mãe, entendemos o contexto, envolvemos a empresa aérea, demos os passos que ela precisaria fazer e nós estávamos prontos e preparados para receber o filho dela, para voar e com tranquilidade. E foi tudo bem. Voltando, obviamente, ela deu para a gente o feedback e não foi diferente, foi um feedback muito positivo, né? Mas você vê, ela ligou. Ou seja, é uma relação que se criou de respeito e de confiança, né? Eu vou ligar lá, eles vão me ajudar a preparar a viagem do meu filho. Ali mostrou assim, se é... A veia, né? E como é gostoso, né? Sim. E como isso é prazeroso. E aí, quando você tem um retorno desse, todas as outras dificuldades que existem, tá tudo bem, né? A gente vai superar cada uma delas. Faz parte. E imagina quantas vezes essa família não contou essa história para pessoas do seu convívio, né? Exatamente. E o impacto nessa criança. Sim. Ela está começando a vida dela, né? Então, o impacto nessa criança que eu tenho certeza que ela vai transmitir isso por onde ela passar. Sim, né? Então, com certeza. Essa a meta, né? A gente tem que fazer isso. É fácil? Não é, Bruno. Viracopos passa em torno de 30, 35 mil pessoas por dia. Vou conseguir fazer com todo mundo? Obviamente que não. Mas eu vou construindo isso e esse número vai aumentando. Sim. Mas
O que você vai conseguir construir é entregar uma melhor experiência para o todo, Pro todo. né? Porque você vai conseguir identificar oportunidades de melhorias através do feedback, entender qual que é o contexto por trás desses feedbacks Criar relação. e criar relação. Muito bom. Tem um ponto que a gente já falou um pouquinho aqui, que o aeroporto é apenas uma pequena jornada na jornada do passageiro. Você tem vários players nessa jornada. Você tem, né, que você falou, a Polícia Federal, você tem a companhia aérea, você tem o estacionamento, você tem as lanchonetes, você tem as lojas do aeroporto. Só que para o passageiro, muitas vezes, parece que é uma única jornada. Né? O passageiro não tem essa visão de que agora eu estou na jornada da companhia aérea, agora eu estou na jornada do aeroporto. Para vocês é um desafio muito grande isso, né? Porque vocês têm algumas barreiras que são invisíveis ali para o consumidor, né, dentro dessa jornada, mas para vocês está muito bem definida e vocês precisam ter essa relação com os outros players dentro do aeroporto para garantir que a percepção como um todo seja positiva, né? Porque muitas vezes uma percepção negativa na companhia aérea afeta vocês, no estacionamento afeta vocês e vice-versa. Como que é esse trabalho, primeiro, dessa parceria com esses fornecedores para vocês conseguirem trabalhar de forma conjunta, como se fosse a mesma empresa e trabalhar a melhor experiência de ponta a ponta? E vocês recebem muitos feedbacks, por exemplo, que deveria ser para a companhia aérea ou para o estacionamento, e como que vocês fazem a tratativa disso e como que vocês passam esse feedback para esses parceiros? É a nossa realidade, né? Você tocou num ponto assim bem bacana, Bruno, porque primeiro que a gente realmente gostaria muito que de ponta a ponta da jornada completa do passageiro, vamos dizer assim, ele nem perceba nada. Realmente ele tem que passar por essa experiência, independente de qual empresa que está atendendo ele, né? Desafio gigante, né? É gigante. Mas essa é o nosso horizonte, é o que a gente busca. Quando ele chega no aeroporto, é a hora crucial de que vai dar certo ou não vai dar certo. Sim. Correto? Então, quando ele tem algum contratempo ali, já estando com a família, malas e hotéis reservados, enfim, já tem tudo pronto, se eu for o primeiro problema dele, eu destruo. Olha o nível de responsabilidade que o aeroporto tem, todo o resto. Ele não embarcar, ele já vai perder uma diária de hotel, ele já vai perder um compromisso, ele já tem uma consequência que vai se amplificando. E muitas vezes nessa jornada você tem um emocional muito forte, que é uma lua de mel, é uma férias com a família. É a história da vida das pessoas. É a história, né? E aí o que acontece? Deu problema no aeroporto. A culpa é de quem? É do aeroporto. Nem sempre. Na verdade, na maioria das vezes, não é. E ali ele não enxerga. Então, como que a gente percebe isso? A gente tem o nosso canal de ouvidoria. Mais de 80% das reclamações que eu recebo no canal de ouvidoria não é de responsabilidade direta do aeroporto. Mas indireta é. Porque Sim. ele está ali no meio ambiente. Se você for ali ler a legislação, né, na risca, eu tenho a função e a obrigação, a responsabilidade de entregar infraestrutura e qualidade de serviço daquilo que é da minha competência. Se tiver um atraso de voo, se tiver uma mudança da malha aérea, qual a importância do aeroporto? Eu não mexo com isso. Mas eu estou com o passageiro lá no aeroporto e tendo que resolver esse problema. Então, eu preciso criar canais diretos e eficientes com essas empresas. Vamos para a empresa aérea, que eu fico mais fácil acho que é mais fácil para o pessoal entender. O que eu recebo de reclamação de perder o voo, mudaram o voo, não conseguiu fazer o check-in, mala extraviada, demora na restituição de bagagens, eu jamais vou responder para o meu cliente: lamento, você usou o canal incorreto, você precisa reclamar diretamente na empresa aérea. Não, isso não acontece. A nossa rotina lá é o seguinte: o passageiro deixou algum contato? Eu vou ligar. Eu vou entender. Eu preciso entender o contexto, eu preciso entender o nível de estresse que nós provocamos naquele passageiro. Coleto esses dados e aí eu faço canal com a empresa aérea. Empresa aérea, recebemos tal relato, a contextualização é essa, e ela nos retorna. Dentro desse retorno, a gente já dá uma primeira posição para o passageiro. Claro que, no segundo momento, ele vai migrar para a empresa aérea, porque isso envolve restituição e outros princípios que é da competência da empresa aérea. A gente precisa realmente já fazer essa transferência. Mas eu não deixo ele solto. Sim. Eu pego na mão dele e transfiro ele para o canal correto, né?
E a gente, no aeroporto de Viracopos, a Azul Linhas Aéreas é o nosso maior cliente, né? Nós somos o hub da empresa aérea e eles têm uma filosofia e uma cultura centrada no cliente fortíssima. Então, essa relação ela acaba sendo muito tranquila e eficiente, né? Isso é quando ele fala comigo no canal de inspeção. Desculpa, no canal de ouvidoria. Mas enquanto ele está ali para resolver o problema, eu tenho o meu time de fiscal de terminal de passageiros, que são aquele pessoal que está com o colete amarelo, sempre como posso ajudar. Sim. E a gente fala, ó, você está dizendo que você pode ajudar, e como você vai ajudar? E na maioria das vezes, a gente pega na mão do cliente, vai até o ponto da empresa aérea e já entrega. O pessoal está com esse problema, esse problema, esse problema. Faz a transição. Não é orientado e não é para acontecer, desculpa, esse assunto não é comigo. E isso se reflete para qualquer pessoa que está usando crachá. Tá. A gente já, em campo, voltando nisso, se você está com crachá, alguém vai te abordar. Então, esse discurso, ele precisa ser sempre reforçado e alinhado com todos aqueles que usam o crachá, independente da empresa que está dentro de Viracopos. E como que vocês trabalham essa cultura toda? Aí é outro pilar, né, que a gente tenta fazer. A área de CX lá em Viracopos, ela é super pequenininha, né? A gente está falando tantas iniciativas, mas a gente é um time direto ali, pequeno, né? E aí a gente faz ainda a divisão de áreas, porque eu tenho área de qualidade e experiência do cliente. E isso é estratégico, né? Porque, de fato, são duas disciplinas que são intercambiáveis, né? Então, a gente acaba se complementando. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho atividades específicas de qualidade, que eu tenho também separar meu time para isso. Então, meu time vai ficando cada vez menorzinho. Qual foi a estratégia que a gente usou? Eu preciso de aliados. Eu preciso de pessoas que, por mais que não respondam ali para a nossa área, mas ela é uma ramificação da minha área. E a gente criou um projeto interno em Viracopos, que a gente até brincou com o filme Os Guardiões da Galáxia, mas são os guardiões de qualidade e experiência do cliente. Então, hoje eu tenho 30 guardiões que foram treinados e são constantemente capacitados para estar nessas áreas e expandir esse conhecimento, esse comportamento, esse mindset. Quando eu faço isso, eu consigo chegar nos meus fornecedores. Então, por exemplo, manutenção. A manutenção tem vários prestadores de serviços da manutenção. Por meio desse programa, eu chego neles. Uhum. Quando eu olho para a minha área de segurança, então, quando a gente passa ali no raio-x, aquele time é um time terceirizado. Mas quando eu tenho um guardião dentro da minha gerência de segurança, quando ele for conversar com essa empresa, ele já passa o mesmo mindset que nós queremos ter. E a gente divulga muitos dados. Então, eles sabem como eles estão sendo avaliados, eles sabem o que os passageiros estão dizendo, né? Então, esse foi um programa que nos ajudou a distribuir e reconhecer que CX não se faz sozinho. E, Bruno, às vezes eu reflito, CX é uma área? Nunca. Gente, não é uma área, né? Existe, tudo bem, um grupo de pessoas que acaba organizando as coisas, né? Mas qualidade e CX, isso tem que estar na filosofia empresarial, tem que estar na veia das pessoas. Ele pode estar na área jurídica, ele pode estar na área mais técnica possível, ele pode estar trabalhando lá no meu terminal de cargas, que praticamente quase não vê pessoas, mas precisa estar lá, né? Então, esse programa nos ajudou muito. Deu visibilidade aos colaboradores, deu amplitude do projeto e da filosofia empresarial que a gente tem, e está dando resultado, né? E os guardiões eram escolhidos por vocês? Eram voluntários? Como que foi essa seleção? A gente fez um bem bolado com o gestor da área, né? Até porque precisa ter um tempo que ele sai da área para estar conosco, mas é voluntário. Então, o próprio colaborador, ele se interessa por esse projeto, ele se candidata. A gente não tem nenhum pré-requisito de qualificação técnica, né? A gente só faz uma qualificação no sentido de soft skills, né? Porque ele vai lidar com a gente, ele vai realmente fazer algumas abordagens que a gente aproveita essa disposição deles para a gente também ir a campo e tudo mais, e o resto a gente treina. O resto a gente capacita e a gente cresce juntos. Então, a gente criou, inclusive, um programa que a gente colocou CCQ, que a gente brinca com aquele programa que tinha, né? Mas no nosso caso é Capacitação Contínua da Qualidade. É contínuo, eu preciso estar com ele, eu preciso estar aprendendo com ele e ele aprendendo com a gente e com os feedbacks que a gente tem. E aí, esses tijolinhos que a gente foi colocando, né? E fazendo também essas analogias, se tornou um programa gostoso,
um programa que está trazendo resultado e que está mandando mensagens para os outros níveis da companhia. Porque todo esse trabalho que os guardiões da qualidade e experiência do cliente fazem, isso sobe para nível gerencial. Que aí a gente criou um comitê de qualidade. E ali eu estou com todos os gestores, né? Ali já é uma convocação, tá? É um grupo realmente que se encontra mensalmente, onde debate, discute. E ali a gente tem principalmente a função de priorização. Né? A gente até usa uma ferramenta da qualidade, que é a GUT, Gravidade, Urgência e Tendência, que a gente preenche essa ferramenta com esse feedback que vem dos clientes, já com uma análise que os guardiões fazem, e essa priorização sobe para uma segunda instância, que a gente chama de análise crítica, que aí eu estou de frente a frente com os meus diretores, e é ali que a gente tem que contextualizar, argumentar, e é dali que saem os investimentos, ali que a gente participa na formação do orçamento, né? Então, hoje, CX sem Viracopos também participa do orçamento, e isso a gente conseguiu nessa trajetória de 10 anos. E esse fluxo dá motivação, né? Porque eu sei que o meu colega guardião, que fica ali na operação, que a gente entende que é o mais... como eu posso dizer, mais emocionante, né? Ele não vai perder energia, ele não vai perder o foco, porque ele sabe que o assunto está subindo e ações estão acontecendo, né? E aí vem os reconhecimentos e tudo mais. Então, essa sinergia que a gente conseguiu construir tá muito legal, tá muito prazeroso. E você ganha força, né? Porque seu time pequeno, você monta um exército mesmo, né? Que vai ajudar na evangelização, nesse boca a boca, nessa mudança de mindset, de entender a importância da qualidade, de ouvir a voz do cliente para tomar ações de melhorias, né? Exatamente. Qualidade é um ponto super importante nesse universo de aviação, né? Eu imagino que o lado regulatório do mercado, você tem várias pesquisas que vai buscar essa qualidade, né? Como está a qualidade do aeroporto. Qual que é o impacto de negócio em relação à qualidade dentro dessas pesquisas regulamentadas que vocês têm? Quanto que isso impacta o negócio do aeroporto em si? Isso é uma curiosidade que eu acho que muita gente também não sabe, né? Quando você compra o seu bilhete para viajar, não sei se vocês já repararam, mas ali você tem o valor da passagem aérea, e ali isso é a sua relação com a empresa aérea, mas tem ali um elemento chamado taxa de embarque. Essa taxa de embarque é o que vai para o aeroporto. E como que chega nessa taxa de embarque? Nós temos, entre outros elementos, numa fórmula, a gente tem um elemento chamado fator Q, que é fator de qualidade. E ali eu tenho um grupo de indicadores que eu tenho um valor inferior, que se eu atingir esse valor inferior ou menos, eu estou sendo assim a catástrofe da vida do meu passageiro, né? Depois eu tenho o padrão, que é o mínimo que você pode entregar, então é dever entregar aquilo, e eu tenho a minha meta, que aí é onde a gente trabalha em Viracopos. Todo o resto eu faço mais que a minha obrigação, então eu tenho que alcançar a meta. E aí eu tenho um critério de bônus e um critério de decréscimos, né, de penalidades, que aí vem a relação do que é o seguinte: o que eu estou entregando está agregando valor, eu também posso, então, ter o meu retorno financeiro em cima disso. Afinal, somos uma empresa e temos que sobreviver, né? Sim. E se eu não estou entregando, meu passageiro não deve pagar por isso, né? Então, eu preciso realmente ter um equilíbrio do que eu entrego, custo-benefício, literalmente custo-benefício. Só para não entrar muito na parte técnica e dar um exemplo, toda vez que o passageiro for embarcar na aeronave e ele tiver que usar um ônibus para chegar até a aeronave, o aeroporto está sendo penalizado. Por quê? Porque não é o melhor caminho para você embarcar. Eu até brinco, pessoal, pega um exemplo, ele saiu de São Paulo, de carro, foi até Viracopos, já usou um veículo, passa pela jornada de Viracopos, pega um ônibus dentro de Viracopos, para chegar, enfim, no avião. É complicado, né? É muito complicado isso. Então, toda vez que eu faço o passageiro passar por essa experiência, eu tenho decréscimo na minha tarifa e impactos financeiros também. Outro exemplo é a fila do canal de inspeção de segurança, mais conhecido como raio-x. Você, passageiro, esperou mais que 5 minutos nessa fila, a gente é penalizado. Então, a gente tem um estudo de que até 5 minutos ainda é uma situação confortável para o cenário de aeroporto, o volume de pessoas que lá passam. Eu ultrapassei, eu não consegui me organizar no meu processo e na minha dinâmica
para que isso flua em até 5 minutos, eu tenho também uma penalidade sobre isso. E tem outros exemplos que a gente vai construindo. Por exemplo, um elevador parado é inadmissível. Então, eu também tenho penalidade. Uma escada rolante, uma esteira rolante, eu também tenho a penalidade. Então, eu tenho essas diretrizes de que a minha infraestrutura precisa estar ao nível da qualidade de serviço que eu me comprometi. E aí, a gente tem o retorno, obviamente, financeiro, que isso retroalimenta as melhorias, né? Sim. Isso é uma curiosidade que eu acho que poucas pessoas conhecem, assim, né? É muito legal você falar isso. Você acha que esse fator Q, né, que é a questão de regulamentação de mercado, ajudou a acelerar essa visão de experiência do cliente dentro de Viracopos? Não só dentro de Viracopos, mas em todos os aeroportos brasileiros. Porque todo aeroporto concedido tem a mesma regra, tá? Isso não é uma ação só para Viracopos. E aqui a gente olha já uma iniciativa do governo, né? O governo, quando construiu o contrato de concessão, ele já teve esse olhar para a experiência do cliente. Mesmo que ele não chame experiência do cliente, né? Mas já é uma relação de cuidado e de zelo pelo usuário, né, pelo consumidor. E isso aumentou de forma assim, expressiva o nível de qualidade dos aeroportos brasileiros, né? A própria Secretaria de Aviação Civil, ela possui lá um acompanhamento, um gráfico que é notório, né? Durante as obras dos aeroportos, obviamente, a satisfação ela teve uma queda, né? Houve aí ruídos ali, né, na relação com o consumidor, mas depois, com os entregáveis dos aeroportos, o nível de satisfação dos aeroportos brasileiros é crescente e mantém aí uma avaliação muito positiva. Saiu essa semana, inclusive, Bruno, tem uma empresa chamada AirHelp, que ela faz aí uma pesquisa global dos melhores aeroportos. Viracopos é o 4º do mundo. A gente ficou atrás de 2 aeroportos do Japão e também teve o aeroporto de Recife. E na lista maior tem 10 aeroportos brasileiros. Então aí você vê o quanto foi importante essa alavanca que os contratos de concessões trouxeram para o nível de qualidade de serviço, né? E aumentou o desafio dos aeroportos. Porque lá com a gente faz a seguinte avaliação. Poxa, olha, se ele está embarcando no aeroporto X, que ele já viu que é um aeroporto bacana, e vai desembarcar em Viracopos, poxa, ele já vai fazer uma comparação. Sim. Então, eu quero, como um aeroporto que deseja, sim, ser uma referência na prestação de serviço, encantar o meu cliente. Só que a minha régua está cada vez mais alta no contexto de aeroportos brasileiros, né? Então, quem ganha com tudo isso? O passageiro. É o passageiro sempre. E acho que essa régua está alta não só em comparação aeroporto com aeroporto, né? Mas acho que o cliente, ele começa a comparar suas experiências com todas as experiências que ele teve. Então, se ele teve uma experiência numa loja que foi muito alta, ele vai esperar que ele tenha aquela experiência no aeroporto, na companhia aérea, independente se é concorrente ou não, né? E cada vez mais o cliente está mais exigente por conta disso, né? Porque existe esse trabalho de melhorar a experiência. Então, ele começa a comparar as experiências que ele tem no dia a dia e essa régua só vai subindo, né? E ele quer a régua cada vez mais para cima. E tem que ser assim, porque assim a gente movimenta todo mundo, né? Essa questão que a gente fala bastante de melhoria contínua, a gente não é só no papel, não. Isso é diário, isso é o tempo todo, né? E quanto mais alta a régua está, mais te força a ter essas iniciativas para que melhorias aconteçam, né? E novidades aconteçam. A partir do momento que a gente se acomodar que o mundo da aviação é extremamente regulado, eu não vou avançar. Sim. Ele é regulado, mas eu tenho, sim, oportunidades ricas para a gente desbravar e ofertar coisas diferentes e que faz com que a jornada ali ela seja tranquila. Sim. Tranquila, sempre tranquila e com o mínimo de impacto naquele momento daquela pessoa, daquela família. Legal. Eu tô curioso aqui que você falou em alguns momentos que vocês não sabem quem está chegando no aeroporto, né? Chega um avião com um monte de pessoas e vocês não têm acesso a esses dados, essas pessoas, né? Você vai dar alguns exemplos, que é o Powerbank, tem alguma fonte de dados, o Wi-Fi tem outra fonte de dados, tem essa pesquisa de regulamentação que tem outra fonte de dados, mas e os dados de vocês? Aqui eu quero perguntar isso para o meu passageiro. Como vocês estão construindo essas dinâmicas para conseguir extrair essa informação, para conseguir ter informação do passageiro e conseguir atuar e entender onde estão as dores? Esse é um outro ponto legal e até para a gente refletir como profissionais de CX, Bruno. Eu tenho que tomar cuidado com o quanto que eu abordo o meu passageiro, né? Então, eu já tenho essas frentes que você já colocou e eu ainda tenho carência de dados,
né? Porque eu preciso também construir algo mais sistemático, né? E para a gente realmente ter por etapas da jornada. A gente até fez lá o nosso desenho de jornada, a gente criou 11 pontos de contatos que acaba contemplando todos os tipos de processos que tem embarque, desembarque, doméstico, internacional. Mas como que eu vou coletar a experiência do passageiro para cada etapa, né? Esse é um projeto que a gente está desenvolvendo, a gente não implantou ainda, mas é no caminho de que eu criar uma forma de que eu não seja mais uma pesquisa, né? Que isso nos incomoda muito de ser mais uma pesquisa, mas como que eu crio uma ferramenta de que seja muito consequente, uma consequência de que ele me dê um feedback daquela etapa. O nosso caso ali, a gente tem um estudo lá em Viracopos, que a gente entende que até ele chegar no canal de raio-x, o nível de estresse dele está altíssimo, porque ele já saiu de casa, pegou trânsito, aquela ansiedade, onde eu vou estacionar o carro, como que eu vou chegar, não sei para que lado eu vou. Isso vai se acalmando quando ele passa no raio-x. Mas eu hoje, nas minhas pesquisas, eu não tenho muita clareza, né, aonde foi o ponto mais tenso ou mais problemático que ele teve até chegar ali. Porque depois que ele passa o raio-x, é impressionante como as pessoas... Porque ali só falta o quê? Eu vou tomar meu cafezinho, vou comer um pão de queijo, vou achar meu portão de embarque. Então, calma. Nós não temos isso ainda, né? A gente está construindo lá, a gente está tentando desenhar o melhor caminho para que a gente tenha essa coleta. A única preocupação que a gente tem é como que a gente vai se tornar atrativo para que eles nos respondam e não seja mais uma pesquisa. Porque, por exemplo, a Agência Nacional de Aviação Civil também tem, né? Querendo ou não, os estabelecimentos lá dentro também fazem as pesquisas deles, né? Então, assim, é muita pesquisa, né? A gente tem que achar um mecanismo, né? E um deles, por exemplo, a gente pensar de ter um canal único. Um canal único de que ele responda a cada etapa. Então, ele pode entrar ali naquele canal e ali ele já avalia raio-x em separado. Ah, não quero avaliar onde eu almocei. Tá tudo bem, você não precisa avaliar. Você usou o Wi-Fi, você quer avaliar? Não, não quero. Então, eu preciso ter esse equilíbrio na coleta da informação e que seja realmente algo que não seja mais estressante mais um peso, mais uma questão para o passageiro. Legal, Dani. Então, quase chegando aqui no nosso fim, a gente já falou de cultura, de liderança, alguns cases de sucesso de vocês. Eu queria saber qual que é o maior desafio hoje para vocês? Dentro de um aeroporto. Eu tenho em mente que primeiro, a manutenção de tudo isso que a gente está construindo, né? A gente precisa ir deixando um legado disso tudo, porque o aeroporto está em movimento, né? Então, nem sempre o time que está lá se mantém por muito tempo, as empresas podem fazer mudanças. Então, a gente tem essa movimentação constante, né? Como que eu faço que tudo isso que a gente está construindo seja enraizado, independente, né, das mudanças naturais que ocorrem, né, nas companhias e até mesmo no aeroporto. Então, isso eu acho que está sendo o nosso maior desafio. Segundo a régua vai precisar subir, né? E como que nós vamos subir essa régua? E como Viracopos pode ser cada vez mais pioneiro em iniciativas que vai impactar positivamente essa experiência, né? Para isso, a gente até criou um framework, né? A gente criou recentemente um framework que a gente preenche exatamente essas questões para a gente identificar algo que ninguém pensou ainda, né? E que pode ser possível a implementação. Porque a régua nunca vai poder estagnar. A gente brinca lá internamente, né, dizendo, olha, a minha escala é de 1 a 5. Olha, 1 a 5 já foi embora faz muito tempo, né? Porque o 5 vai virar 6, vai virar 7, e o passageiro se acostuma com o que é bom. Né? Posso dar um exemplo mais rapidinho? Claro, fica à vontade. Lá em 2012, nós tínhamos o desafio de construir um novo aeroporto, né? Uma nova infraestrutura, um novo terminal de passageiros. Só que até 2012, o passageiro de Viracopos utilizava um terminal menor. Então, quando ele estava acostumado naquele ambiente, ele tinha já a sua avaliação e o seu entendimento sobre aquele ambiente. Quando nós entregamos o novo terminal, e aqui eu tenho um caso muito interessante para contar, a gente estava no dia de transição, então a gente virou a chavinha de um dia para o outro. A gente foi receber os primeiros voos no terminal novo,
E eu estando ali fazendo parte dessa equipe, desce um passageiro extremamente nervoso, apavorado. Ele falava, olha, eu peguei o voo errado. Eu, não, calma, senhor, vamos entender. Que voo que você pegou? Não, eu peguei esse voo, mas esse voo teria que me levar para Campinas. Eu falei, não, senhor, o senhor não pegou o voo errado, o senhor está em Campinas. Não, eu não estou em Campinas. Eu falei, senhor, o senhor está em Campinas. É impossível, eu não embarquei nesse terminal. Eu falei, não, fique tranquilo, é porque a gente entregou um terminal novo. Aí ele olhou para mim, em uma semana? Ele havia embarcado no terminal anterior, né, o antigo terminal, e a gente estava finalizando a obra, ele não sabia disso, porque foi construído em outro local, então não teve impacto ao passageiro, e muitos deles nem percebiam o que estava acontecendo, e desembarcou num outro terminal, uma infraestrutura muito maior, muito mais moderna, e ele levou aquele choque. As primeiras reclamações que eu tive do novo terminal eram a distância. Por quê? Porque ele estava acostumado a um aeroporto menor, ele chegava a 45 minutos, ele embarcava. Se você chegar a 45 minutos para embarcar em Viracopos, você não embarca, né? O aeroporto está muito maior. Ele teve que andar mais. Aí a gente foi contornando, começamos a colocar aqueles carrinhos de golfe para ajudar a deslocamento. Aí ele acostumou. Agora a gente abriu mais um pier. A gente está com o Pier B completo e funcional. Ele teve que andar mais um pouquinho. Então, ao mesmo tempo que eu vou dando melhorias de infraestrutura, outros aspectos vão sendo agregados ali, que eu preciso me renovar, pensar fora da caixinha para a gente trazer essa percepção. Então, o desafio que eu acho que é maior quanto mais você entrega, e tem que entregar, logo o consumidor ele gosta e aquilo vira padrão. E aí você tem que sempre evoluir mais uma etapa para gerar sempre um encantamento. É dinâmico e é desafiador, mas a gente tem um time para isso, a gente tem parceiros para isso, né? E eu acho que quanto mais a gente constrói isso de mãos dadas, e voltando no comecinho da nossa conversa, já que a gente está terminando, com os aliados que a gente precisa construir, isso é possível. Muito legal. Ah, você trouxe um tema super importante, né? Que a gente, o CX, a gente não para nunca, né? Porque, assim, as pessoas estão sempre em movimento, o comportamental está mudando, a vida está mudando, vai mudando o perfil de compra, o mercado está mudando, coisa está mudando. Então, você tem que sempre acompanhar essa mudança para continuar entregando esse nível de exigência que o cliente quer. Só que, além disso, você quer entregar mais, né? Você quer entregar seu diferencial. No seu entregar o diferencial, você cria às vezes, outros problemas que você talvez não esteja imaginando, que se você não estiver acompanhando, aquilo que seria para ser uma coisa positiva começa a virar negativa. Exato. Né? Então, e esse legado é super importante, né? Porque a empresa é feita de pessoas. E pessoas vão e vêm, né? Então, não adianta uma pessoa ser detentora do conhecimento e guardar aquilo para ela, porque na hora que ela sair, a empresa... E olha como é rico, Bruno. As pessoas vão e vêm, mas o que ela aprendeu ali, ela pode levar para uma nova empresa. E ali ela também está levando um legado que para um outro tipo de serviço, uma outra relação com o consumidor, já vai ter ganhos. Né? E aí você começa a mexer num ecossistema que independe da indústria que você trabalha. Né? E quem ganha afinal, amanhã eu, Daniela, estar consumindo um serviço ou um produto que eu nunca imaginei que, de alguma forma, pode ter tido reflexo de alguém que passou por uma experiência numa outra empresa, que deixou esse legado e levou esse legado com ela para uma nova oportunidade, né? Ela ganha duas vezes, né? Ela leva e deixa, né? Ela constrói duas histórias. Exatamente. E no final do dia, somos todos consumidores, né? É isso. Então... Por isso que você precisa sempre se colocar, você como cliente. Sim, exatamente. E aí você vai enxergar e vai entregar melhor. Então, com essa frase, não vou falar mais nada aqui. Eu vou encerrar aqui o nosso bate-papo. Dani, maravilhoso. Muito obrigado por essa troca. Muita riqueza de conteúdo, de informação, de insights que você trouxe aqui pra gente. Um prazer ter você aqui conosco. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo com a Dani. Sigam ela no LinkedIn. Ela tá lá produzindo muito conteúdo, trazendo muita informação sobre esse mercado. Então, super aconselho de seguir ela. E acompanha a gente aí que tem muitos outros episódios vindo aí com muita qualidade, muitos profissionais de peso. Então, fiquem ligados. Dani, mais uma vez, muito obrigado. Prazer ter você aqui conosco. Bruno, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. E a gente que é de CX, a gente podia ficar horas conversando aqui, Com né? certeza. Porque é muito gostoso e a troca de experiência, ela leva a gente a tomar várias iniciativas, né? E eu espero que isso também tenha contribuído para você que é do ambiente de CX, mas se você também não é, entenda que você é.
Você pode não estar direto, mas indiretamente você está, e que esse bate-papo possa ter contribuído para que você aí na sua indústria, na sua empresa, possa realmente ser um diferencial para entregar o melhor para o cliente, que amanhã pode ser você mesmo. Obrigado, Dani. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, até mais.